Boa noite. Eu sou José Badini Martinez, sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Pneumologia e hoje nós vamos promover mais um debate interativo SBPT Covid-19. Eu hoje vou promover com vocês discussão de casos clínicos de Covid e eu estou chamando em privado essa sessão de casos de Covid da vida real, por pneumologistas da vida real. Então, nós vamos abordar pelo menos 2 casos, que vocês vão ter oportunidade de fazer perguntas pelo site, e o nosso objetivo é discutir pontos polêmicos no tratamento dessas pessoas, né? Para isso, nós vamos, então, contar com um time de 3 colegas especialistas que estão na linha de frente do combate à Covid, de diferentes áreas do Brasil. Inicialmente, a gente vai contar com a Roberta Pulcher Ramos, que é médica do grupo de circulação pulmonar da disciplina de pneumologia da Escola Paulista de Medicina e também da equipe médica da UTI do Hospital Nível Brasileiro em São Paulo. Boa noite, Roberta. Boa noite, doutor Badini. Boa noite a todos que estão assistindo. Obrigada pelo convite. Espero que seja produtivo o nosso encontro de hoje. A segunda pessoa que vai nos ajudar nessa discussão de caso hoje é o Dr. Tadeu Colares. Ele é professor da Universidade Federal do Pará. Ele também atua na CESUPA, que é uma faculdade de medicina privada, e é responsável pelo ambulatório de bronquiectasias e micobactérias lá da Universidade Federal do Pará, em Belém. Eles estão passando, ou passaram recentemente por momentos difíceis. Tudo bem com você, Tadeu? Tudo bem, doutor Badini. Obrigado pelo convite à sociedade e boa noite a todos. E eu queria que o nosso debate seja fortuito. Maravilha. E para concluir o trio, nós vamos contar com a presença da doutora Paula Werneck, que é médica do CTI da Clínica São Vicente da Gávea, no Rio de Janeiro, e também coordenadora da Comissão de Terapia Intensiva da SOPTERG. Boa noite, Paula. Boa noite, doutor Badini. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui nesse momento tão especial da nossa vida de pneumologista. Ok, então, vamos começar. A Roberta poderia mostrar para nós o primeiro caso? Mostra sim. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, então, rapidamente, lá no NIPO a gente já teve mais de 600 altas de pacientes com Covid. A nossa UTI tem 30 leitos só para pacientes com suspeita de Covid. E, nesse período, já passaram por lá mais de 150 pacientes, dos quais mais ou menos 1/3 necessitaram de intubação orotraqueal. E desses, 35 já foram estubados e alguns até já em alta. Houve 6 óbitos nesse grupo de pacientes intubados e o número restante ainda está em internação em UTI. Então, eu trouxe um desses casos para discutir com vocês. Então, esse caso é de um paciente do sexo masculino, de 66 anos, que há 10 dias começou com febre e mialgia e evoluiu com dispneia e tosse seca. Ele tinha tanto a mãe quanto o cunhado internados em outro hospital. E de antecedente ele era diabético e tinha doença arterial coronariana. Já tinha feito angioplastia há 2 anos. Na admissão, ele estava um pouco taquicárdico e bastante desconfortável em máscara com reservatório, 10 litros por minuto, saturando 90% com uma frequência de 38. A conduta aqui, nesse momento, então, foi entubar o paciente e checar os exames dele que vieram do pronto-socorro. Na radiografia, a gente tinha essa opacidade, principalmente aqui em campos pulmonares à esquerda. Já tinha o RT-PCR positivo, que chegou 2 dias depois. O leucograma dele não tinha linfopenia, o PCR não era tão aumentado, não tinha disfunção renal, o dedímero um pouco acima do limite de referência, ferritina e DHL também um pouco aumentado. E a CPK também de 1.400. Na tomografia da admissão, ele tinha opacidade de vidro fosco bilaterais, com algumas áreas de consolidações, principalmente em campos pulmonares periféricos e inferiores.
Então, nesse momento, o paciente na UTI foi iniciado antibiótico, principalmente pelas consolidações, pensando em infecção suprajuntada bacteriana, balanço negativo, o paciente foi entubado e necessitou logo de prona, logo no segundo dia. Esses aqui são os dados da ventilação no primeiro dia, logo da intubação. Então, com uma FI de 80%, o volume corrente para ele inicial foi de 7 ml por quilo por minuto, uma PIP de 8, o ponto não muito elevado, apesar da compotência já diminuída, e uma alteração importante de troca gasosa, PaO2 de 120, com a diferença arterial e expiratória final de CO2 aqui ainda normal. Com a prona, a gente não observou uma mudança importante da mecânica, claro que melhorou um pouco a complacência, mas a melhora importante também da PaO2 e CO2 aqui, sugerindo realmente um melhor equilíbrio VQ. Ele foi pronado ainda 2 dias depois, 2 vezes foi pronado, com melhora, normalização, né, da relação PO2 e CO2. A radiografia também foi melhorando progressivamente. E ele vinha, então, com critérios para a gente pensar em desmame ventilatório. Porém, no 5º dia, ele teve um choque. Foi feito um ecocardiograma que mostrava uma hipocinesia difusa do ventrículo direito e esquerdo, fração de ejeção de 25%, evoluiu com disfunção renal, disfunção hepática e descontrole glicêmico. Foi feita hipólise de miocardite viral e a conduta foi só tratamento de suporte para essa descompensação hemodinâmica. Foi feito ajuste de vasopressores, usou doses altíssimas de noradrenalina, vasopressina e dobuta, iniciou diálise, foram coletadas culturas, iniciado antibiótico empírico e ventilação protetora foi mantida. Ele mantinha as trocas gasosas aqui ainda estáveis, mas por conta da piora hemodinâmica grave, não foi possível desmame ventilatório. Depois de 3 dias, com essas medidas, ele foi evoluindo com melhora progressiva, já em redução de drogas vasoativas, e vinha, então, finalmente, com condições de desmame ventilatório. Porém, no dia seguinte, ele piorou subitamente da hipoxemia, das trocas gasosas. A relação dele, que vinha sempre em torno de 300, caiu para 182. E o que chamou a atenção é que a diferença entre a pressão arterial de CO2 com a expiratória final pelo capnógrafo, que era normal, né, que o normal é de -2 a -4, ela alargou de maneira patológica, foi de +5 para +28, sem mudança da mecânica e sem alteração radiológica. Então, aqui a gente fez hipótese de um evento vascular pulmonar mesmo, iniciamos a anticoagulação, como não tinha condições de descer para a tomografia, a gente pediu um Doppler que confirmou o diagnóstico de TVT, então, pelo diagnóstico de TEV, foi mantida a anticoagulação para ele. Com a anticoagulação, então, o paciente voltou a melhorar novamente, melhora progressiva de trocas, já evoluiu na semana seguinte com pressão de suporte, aquela relação diminuiu novamente, melhorou as trocas gasosas, e depois de 21 dias, a gente tentou estubar ele, o nível de consciência ainda, ele demorou para melhorar o nível de consciência, no dia da estubação parecia que ele tinha uma paresia esquerda, e realmente aqui ele teve uma falência da estubação, e foi novamente entubado, aí então foi indicada a traqueostomia. Para investigar essa hemiparesia foi feita uma tomografia, que mostrou uma hemorragia intracraniana significativa que justificava os sintomas dele e que certamente também contribuiu para a falência de extubação. Então, com essa complicação hemorrágica, foi suspensa a heparina não fracionada e colocado filtro de veia cava. O paciente, então, depois de quase um mês, vinha evoluindo novamente e melhora, mas teve um novo choque séptico gravíssimo por KPC e ficou com dose alta de noradrenalina, vasopressina, também aqui foi um momento de muita gravidade, mas que ele foi saindo. Mas ele saiu, depois de 15 dias, já estava nebulizando novamente a traqueostomia, novamente não, né? Depois desse choque séptico, já nebulizando na traqueostomia, sem droga, sem antibiótico, raio-x bom. Então, aqui ele começou a melhorar. Porém, 2 dias depois, ele teve uma HDA, mesmo sem anticoagulação, ele não estava nem com anticoagulação profilática, por conta do sangramento intracraniano, e evoluiu para a morte por choque hemorrágico refratário. Nossa, Roberta, mas que caso comprido. Eu vi que comprido e complicado. Eu vi que você quer dar umas mensagens, mas eu vou pedir
para as pessoas comentarem. Eu vou fazer perguntas para as pessoas antes da gente chegar nas suas mensagens, pode ser? Uma coisa que me faltou, Roberta, que idade o doente tinha? 66. 76? 66. 66, tá bom. Isso. É uma idade bem apropriada para Covid e complicações, né? Então, eu queria perguntar para a Paula. Paula, você viu essa questão do uso da prona, e eu gostaria de saber se você, aí no Rio, tem usado muito dessa intervenção, qual é a sua experiência, se você usa isso de rotina, quando você acha que deve ser indicado? Sim. Primeiro de tudo, doutor Badini, eu gostaria de ressaltar uma coisa importante que a Roberta falou, que o paciente estava hipoxêmico grave e rapidamente foi decidido pela intubação orotraqueal. Eu acho que a insuficiência respiratória hipoxêmica, ela é realmente um desafio, e a gente ter um momento adequado da intubação orotraqueal é modificador de prognóstico, né? Porque você pode escolher postergar a intubação e ter uma intubação no momento de emergência, parada cardíaca, né? Ou de uma hipoxemia gravíssima, arritmia e tudo mais. Sim, eu sou uma fã da prona, eu acho que é uma medida de recrutamento pulmonar fisiológico, basicamente, nos pacientes com SARA. Nos pacientes com COVID, com pneumonia por COVID, eu acho que alguns pacientes não têm um padrão pulmonar que vai responder à prona. Mas nesse paciente que a Roberta mostrou, realmente ele tinha muita consolidação, né, várias zonas de consolidação, tinha no raio-x, então parecia até que tinha mais do que tinha na tomografia, e de fato ele teve uma resposta maravilhosa da prona, né, melhorou rapidamente, melhorou a troca, diminuiu a FiO2, né, possibilitou até uma janela para desmame, se não fossem as outras intercorrências que ele tem. Então, acho que assim, a prona, no COVID, especialmente, ela deve ser sempre pensada quando a hipoxemia é refratária, né, você já estabilizou o paciente de todas as maneiras e ele continua hipoxêmico, mas atentando para o fato de se ele tem uma complacência baixa, se ele tem zona de consolidação, ou seja, se ele tem um padrão realmente de SARA, não só daquele padrão de vidro fosco que a gente vê em alguns casos de COVID, na maior parte dos casos de COVID. Né? Vocês têm um protocolo muito rígido? Como é que vocês fazem para pronar lá na sua UTI? Depois a Roberta também podia comentar sobre isso. Esse protocolo não, na verdade, assim, nos nossos casos lá da UTI, a gente só teve um paciente que foi pronado, que era realmente um paciente muito grave, com hipoxêmico grave, um paciente obeso, até um estrangeiro, e ele foi pronado. E a gente tinha já esperado as 24 horas para ver se ele estabilizava com a ventilação protetora, né, com as medidas todas de ressuscitação volêmica e etc. E aí, então, ele foi pronado. Mas a gente não tem nenhum protocolo rígido fechado, não. Roberta, como que vocês fazem? Vocês têm muita experiência no NIPO com esse tipo de abordagem? Sim, a gente tem feito um pouco diferente do protocolo de síndrome de desconforto, que no trabalho clássico que mostrou que a prona diminui mortalidade, eles deixavam bem claro que o paciente ele era mantido em ventilação mecânica protetora com ajuste de PIP adequado por pelo menos 12 a 16 horas. Então, você tem que garantir primeiro uma ventilação boa, PIP boa, depois, se não responder, o paciente era incluído na prona. Porém, esses pacientes, como os casos iniciais, a gente já viu que não respondiam ao aumento de PIP, não só pela nossa experiência, mas pelas experiências já publicadas, a gente tende a pronar esses pacientes mais precocemente. A gente não espera as 16 horas em ventilação para decidir pronar. Então, entubou, primeira gasometria, depois de 4 horas já veio ruim, a gente já prona. Lá a gente tem bastante experiência com prona. Então, a gente tem já a equipe bem treinada, então o procedimento é feito com bastante técnica e rapidez, com pouco risco, a gente teve nenhuma intercorrência durante as pronas, e a gente tem mantido o paciente por 20 a 24 horas pronado. E se ele responde, depois de despronar por mais 24 horas, e a relação PF ainda estiver baixa, né, menor que 150, a gente repete o procedimento. Os que pronam têm precisado de média de 3 repetições dessa intervenção. Alguns precisam mais, outros menos, mas em média de 3. Ok. Tadeu, o que você acha do caso? O que você ficou mais impressionado na evolução e que você queria ressaltar? Então, doutor Badini, uma coisa que eu queria, na verdade, perguntar para as meninas, se elas têm algum conhecimento
dessa estratégia de pronação em pacientes a nível ambulatorial, porque é algo que eu observei bastante aqui na nossa realidade, né, na época que nós vivemos o colapso, né, com a falta de leitos nos hospitais públicos e privados, pacientes relativamente graves, com doença moderada a grave, tratadas em domicílio, e muitos colegas orientando que fosse feita a pronação em domicílio. E, enfim, eu queria saber o que é que vocês acham sobre isso. Se tem alguma coisa a respeito, qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Eu acho que seria a prona espontânea, né, em paciente que não está entubado. Eu acho muito interessante essa ideia. Tem até um protocolo que está em andamento. Teve, acho que, 2 séries pequenas, com 15 pacientes que saíram no JAMA, de pacientes sob prona espontânea, mas com uma análise só de gasometria, se eu não me engano. Mas tem um estudo grande que está em andamento, a Unifesp está participando, que é para avaliar o papel da prona em pacientes com indicação de internação, né, com insuficiência respiratória hipoxêmica, mas sem indicação de intubação, obviamente, para ver se isso reduz desfecho, que seria intubação orotraqueal. A minha impressão é que sim, a melhora da troca gasosa a gente consegue ver de maneira objetiva. Se isso depois vai influenciar num desfecho mais robusto, a gente não tem ainda essa resposta. Mas melhora de troca gasosa, eu acredito muito, sim, que isso aconteça nos pacientes com pneumonia viral e que tenham indicação de internação. Os ambulatoriais provavelmente têm um quadro pulmonar menos grave. Então, talvez esse benefício seja mais difícil de ser demonstrado. Mas também é algo isento de grandes riscos. Não vejo mal nenhum em indicar. Roberta, você sabe o que me ocorre? É que o seu doente não tomou hidroxicloroquina, nem tomou azitromicina. Como é que pode, nos dias de hoje, você não fazer esse tratamento no seu paciente? Então, lá no Hospital Nipo, e mesmo na UTI respiratória do Hospital São Paulo, que eu também estou acompanhando com a doutora Jaquelina, não é a conduta da equipe da UTI, nem no início da pandemia não foi. No início era mais difícil a gente convencer as famílias, né, principalmente, de que a gente não iria prescrever nenhum medicamento alternativo, sem evidência científica, e hoje, então, com os poucos estudos que já saíram, a gente mantém essa conduta, principalmente diante da evolução dos casos. Então, dessa casuística nossa, eu acho que teve uns 3 pacientes que usaram cloroquina, porque já vinham tomando, ou foi por solicitação própria, um era médico, por exemplo, mas de outros medicamentos, ivermectina, outros antivermífugos, isso, e nem corticoide, em alguns casos individualmente avaliados, uma doença mais prolongada, alguns usaram, mas não como regra de conduta da equipe. Tá bem. E vocês, Paula, lá na tua UTI, ele tem usado esse tipo de medicamento? E eu queria acrescentar outra pergunta. De rotina, logo quando o indivíduo chega, vocês entram também com o esquema antibiótico? Então, só falando um minutinho da autoprona, em ambiente ambulatorial, eu realmente não tenho experiência e nem relato nenhum para contribuir. Mas em pacientes internados com uma doença hipoxêmica moderada, como a Roberta falou, observando apenas, né, a gente vê que realmente alguns pacientes têm uma resposta boa com a autoprona, outros ficam, inclusive, muito desconfortáveis com a posição. E aí eu acho que talvez isso tenha até um impacto negativo na resposta, mas os que toleram, realmente, eles melhoram. Na São Vicente, o protocolo que foi instituído sim, com cloroquina, inicialmente, e sim, com antibiótico também, principalmente levando em consideração que esses pacientes internos no 7º a 10º dia de doença, a gente entendia que tinha uma infecção bacteriana secundária provável, então eles recebiam antibiótico também. Tá bem. E, Paula, o doente aqui que a Roberta nos mostrou, ele desenvolveu insuficiência renal, precisou fazer diálise. Tá bom que é um doente que ficou muito tempo internado e, pelo visto, teve muitas complicações que talvez não fossem só devido à Covid, uma vez que foi isolado um KPC, acho que no catéter, no sangue, não me lembro agora o certo. Então, eu queria saber o seguinte, na sua vivência também, os doentes têm muita insuficiência renal, e como que você acha que justifica isso?
Pois é, Tubagini, eu particularmente tenho muita dificuldade de me aderir a essa teoria meio vascular da doença. Eu acho que esses pacientes, de fato, eles ficam muito imunossuprimidos pelo vírus. Esse paciente da Roberta nem tinha uma linfopenia importante, né, Roberta, que não é o que a gente vê normalmente quando os pacientes chegam. Mas eu acho que eles ficam muito suprimidos, e isso realmente faz eles ficarem abertos para infecções secundárias graves, como foi o caso desse paciente, e fazer um choque séptico grave com toda a falência orgânica que é peculiar do choque séptico, né? Então, eu não consigo ver, de fato, assim, uma ligação direta de um evento vascular com o Covid, ponto, né? Eu acho que pode ser que nas pesquisas futuras isso venha a ser melhor elucidado, mas no meu entendimento, nos pacientes que eu vi, que eu acompanhei nas UTIs, eu sempre tinha um contexto de choque séptico associado, não só puramente uma pneumonia viral e uma insuficiência renal. Então, eu lembro que o José Eduardo Afonso, no primeiro simpósio que nós fizemos sobre isso, comentou que acho que na experiência dele lá no ICE, 1/3 dos indivíduos, quase, acho que era 1/3, iam para diálise. E não sei, eu acho que tem essa história que você falou, sim, do componente de infecção, mas tem pessoas que têm insuficiência renal mais precoce, e você tinha sugerido a questão da desidratação como uma possibilidade dessas pessoas ficarem muito dispneicos e, eventualmente, também não se tomarem água. O fato é que existem pessoas que têm uma insuficiência renal mais precoce, e eu acho que a gente ainda não sabe exatamente o que está acontecendo. Fisiopatologia. Se tem a ver ou não. Roberta, o que você acha? Realmente a insuficiência renal, a frequência é bem elevada, principalmente nos intubados. Não lembro de cabeça, mas eu acho que em torno de 40% dos nossos também evoluíram para diálise, mas o que é interessante é que a maioria, depois que é estudado, passa-se alguns dias e recupera a função renal. Nos estudos de patologia, eles viram que o mecanismo principal é GNTA, mas tem tanto necrose cortical, acho que por isso que eles recuperam a função renal. Talvez seja relacionado àquela tempestade de citocina que em algum momento ocorre e que isso possa levar também a NTA. Nesse caso específico que eu mostrei, coincidiu com um choque dele com a piora hemodinâmica central, então talvez tivesse outros mecanismos, mas tem paciente que realmente piora a função renal sem ter chocado, sem estar com droga vasoativa e tem que começar a dialisar. Talvez esse seja um mecanismo. Um outro mecanismo proposto, que também foi visto nas biópsias, são realmente microtrombos, mas talvez seja um componente adicional também importante. E a questão da desidratação acho que seria mais no início do quadro, mas é bom chamar a atenção também que mesmo que o paciente chegue na UTI, no início, a gente tende a não fazer muito volume. Claro que um paciente que chega muito desidratado, mas ainda mais com essas evidências de patologia, de NTA, a resposta ao volume deles na disfunção renal é praticamente inexistente. Então, é o contrário, a gente tenta fazer um balanço mais zerado, levemente negativo, para melhorar o desconforto respiratório, e sabendo que isso não vai influenciar, a princípio, tão negativamente na evolução renal. Mas no início do quadro, eu concordo. A gente acabou de internar, você tem que ter uma ideia inicial do balanço hídrico dele previamente à internação para tentar manejar de maneira adequada, mas é pouco provável que ele precise de um balanço muito positivo na internação. Ok. Tadeu, vocês passaram momentos difíceis aí em Belém, né? E eu gostaria de saber se, na sua vivência, vocês também têm observaram muitos fenômenos trombóticos ou, eventualmente, alguma alteração hemorrágica. Esse doente teve um AVC. Então, se você pudesse também comentar isso. Pois é. Então, doutor Battini, no período de mais ou menos de 5 de maio até o final do mês, a gente viveu momentos muito complicados aqui, com colapso do sistema de saúde, tanto no âmbito público como privado, a ponto dos hospitais fecharem as portas, porque não tinha condição de receber os pacientes. Nós já entramos em lockdown, né? Foi suspenso o lockdown, foi no início dessa semana, então nós ficamos aproximadamente 2 semanas em lockdown e os nossos números chegaram a 3.000 casos de óbito, né? E muitos médicos faleceram, a gente teve 30 perdas de colegas médicos, então a nossa situação foi bem complicada. Com relação à questão dos fenômenos trombóticos, a gente realmente, na prática, a gente tem observado, e
como eu não tenho feito terapia intensiva, eu tenho mais atendido pacientes em ambulatório e em enfermaria, o que eu vejo é um início precoce de enoxaparina ou de qualquer outra medicação com efeito anticoagulante. E nos pacientes que estão internados, às vezes a gente perde esse time, sabe? Então, às vezes o paciente que está em enfermaria, fazendo tratamento empírico, porque até onde a gente sabe, nem muitas medicações têm alguma evidência científica de melhora, né, com antibiótico terapia, e de repente com subdose de heparina, paciente que ainda não foi feito um estudo vascular da circulação pulmonar, no sentido de fazer o diagnóstico diferencial de uma dispneia refratária, uma hipoxemia persistente, pensando só em efeito infeccioso do vírus, né, ou da infecção bacteriana, mas nesse sentido, é basicamente isso que eu tenho visto. Um excesso de uso de enoxaparina, né, para pacientes ambulatoriais, que têm evoluído sem fatores de risco do ponto de vista clínico, né, são pacientes que não fazem hipoxemia, pacientes que não fazem frequência respiratória alta, e a gente tem observado que as pessoas estão tratando, às vezes, exames laboratoriais e deixando de avaliar os pacientes que, na verdade, precisam ser avaliados do ponto de vista de fenômeno tromboembólico. São aqueles que estão hospitalizados, que têm fatores realmente de risco para esses eventos. Tudo bem. Eu queria falar que eu me lembro de ter lido uma descrição de caso de acometimento do sistema nervoso pela COVID, que era um fenômeno trombótico, se não muito me engano, e esse é um fenômeno hemorrágico. Então, eu queria perguntar para a Roberta, vocês atribuíram esse AVC a uma complicação da anticoagulação, que o seu doente fez a coagulação plena porque teve uma TEV, né? Ou vocês acham que isso poderia ter a ver com o COVID, que de alguma maneira contribuiu para isso? Essa pergunta é bem interessante mesmo. A gente sabe pouco ainda sobre os efeitos em sistema nervoso central da COVID, mas tem esses relatos realmente. Fica difícil dizer se ele teve um evento isquêmico, mesmo trombótico, e que isso fez sangrar. Sem dúvida, a heparina contribuiu para esse sangramento. Se foi o gatilho inicial, eu não sei, pode ser que tenha tido manifestação do vírus mesmo. Uma outra situação interessante é que muitos desses pacientes na intubação tem sido muito difícil, não só pelo tempo de intubação, mas mesmo no tempo de intubação de 7 a 10 dias, eles acordam com muita agitação, delírio, talvez tenha um grau de encefalopatia também, que é descrito na COVID, e que possa também contribuir. A gente tem que ficar atento, principalmente na fase de desmame ventilatório. Mas nesse caso especificamente, eu acho que foi mais complicação hemorrágica do tratamento. Ele faleceu, né, de choque hemorrágico depois, né? Então, acho que talvez tenha sido por conta dessa questão mesmo. O indivíduo morreu num choque hemorrágico. E você disse que estava sem anticoagulante. Como é que se explica isso, então? Ele fez uma melena, na verdade, ele fez foi uma melena de grande volume, precisou transfundir, entrou com droga, mas mesmo transfundido, fez endoscopia, a endoscopia veio normal, então provavelmente era um sangramento mais baixo, de delgado ou mesmo de colo, mas aí não deu tempo de fazer a colonoscopia e ele veio óbito. Provavelmente ele tinha alguma lesão prévia e estava vindo bem e chegou algum momento que sangrou, independente de estar anticoagulado ou não, no caso ele não estava. Vocês fizeram heparina sódica mesmo, heparina não fracionada. Como ele estava dialisando, aí a gente fez a não fracionada. Ok. Bom, Posso? Eu ia pedir... Fala, Paulo, eu ia fazer uma pergunta para você. Não, é que essa parte realmente dos eventos hemorrágicos, trombóticos e uso de anticoagulantes, monitorização da coagulação no paciente COVID, é uma coisa que sempre foi levantado, muito, principalmente pelo grupo italiano, que monitorizava dedímero até 2 vezes ao dia, né, para surpreender precocemente algum evento trombótico, e, na verdade, nunca ficou muito esclarecido, porque essa doença é muito nova e a gente realmente ainda não tem, né, muitas bases para falar coisas robustamente científicas, né. Mas aí, uma coisa que eu queria falar, assim, que tem um artigo recente publicado mostrando que os pacientes que recebiam profilaxia de TVP tinham um melhor desfecho. E isso a gente faz todos os dias na nossa UTI com todos os pacientes, né?
uma UTI com um bom protocolo implementado de TEV, a pneumonia associada à ventilação mecânica, vai ter um desfecho melhor. Então, eu acho que a gente tem que primeiro tirar esse viés, assim, é necessário que o paciente crítico com Covid tenha um bom CTI para ser cuidado, isso é imperativo. Se ele tiver um bom CTI para ser cuidado, ele vai ter um desfecho muito melhor. E a segunda coisa é que, de fato, a Roberta, ela surpreendeu, de fato, um evento trombótico, né? Então, ela estava autorizada realmente a anticoagular aquele paciente porque ela surpreendeu. E eu acho que a gente perseguir esse diagnóstico é importante até para a gente ter as ferramentas adequadas para depois justificar uma intercorrência hemorrágica que pode acontecer com qualquer um, né? Agora, é duro você ver uma intercorrência hemorrágica num paciente que foi anticoagulado plenamente porque tinha um dedímero elevado, sem nenhuma evidência de trombose em lugar nenhum. E aí o paciente vira até a falecer, como a gente teve a oportunidade de acompanhar casos em outros hospitais aqui, de eventos hemorrágicos por anticoagulação em pacientes que só guiados pelo dedímero. Eu não sei, sinceramente, se a gente dosasse dedímero em todos os nossos pacientes sépticos, se a gente não ia ter a mesma curva que a gente tem no paciente COVID. Então, eu tenho muita cautela nisso, eu acho que os pacientes, obviamente, têm que ter um protocolo de prevenção de tromboembolismo venoso muito rígido, né, e como tem que ter como rotina em qualquer UTI, e que se a gente entender que pode existir ali um fenômeno trombótico, e de fato pode, se o paciente tiver estabilidade para ser levado para onde TC, que ele seja levado para onde TC, ou como a Roberta fez, faz o método à beira do leito, que já te mostra ali que tem uma TVP e você está autorizado. E aí, você entender depois que ele teve um evento hemorrágico que foi fatal, você pelo menos estava tratando uma coisa real. Eu tive essa semana na minha UTI, um paciente pós-Covid, que estava em casa já, ainda anticoagulado, sem evidência de evento trombótico, que internou chocado, choque hemorrágico, recebeu 5 bolsas de sangue na emergência e foi colectomizado. Né? Então, assim, olha que coisa grave, né? Ele sobreviveu, está lá bem acordado, estava deambulando, mas poderia ter tido um desfecho muito negativo, né? Fatal, talvez. Paula, eu achei a sua intervenção perfeita e eu gostaria que você comentasse um outro aspecto desse caso que me chamou a atenção. O doente teve uma descompensação cardíaca, né? Ele já era um portador de uma cardiopatia isquêmica, mas a evolução aqui dos slides fala até numa miocardite. Então, eu queria saber se você acredita na miocardite viral pelo próprio coronavírus e se eventualmente você já viu alguma coisa parecida, como é que você interpreta isso? Então, no hospital que eu trabalho, a gente não teve nenhum caso de miocardite, mas a gente teve o caso de uma médica com uma miocardite grave aqui no Rio, que inclusive ficou em ECMO, já sobreviveu, está bem estubada, mas foi o único caso que eu tive ciência. E só pegando o gancho do neurológico, a gente teve na São Vicente, foi um caso de Covid, SARS-CoV positivo no líquor. O paciente é o pai de uma médica que já tinha tido Covid, ele começou com quadro viral, com diarreia, internou com rebaixamento do nível de consciência, foi pesquisado o líquor e foi positivo no líquor. O pulmão dele completamente normal, ele foi entubado por nível de consciência, ficou em estado de mal epilético, e aí depois melhorou, foi estubado e foi de alta para casa. Vocês veem que essa doença é multifacetada mesmo, facetada, né? Eu só queria que a Roberta comentasse alguma coisa na miocardite, porque eu realmente achei isso super interessante. Eu queria saber se vocês tiveram alguma outra ideia, como é que procederam. Claro que foi esse antecedente, eu concordo com o Tobadini, né? A primeira hipótese não foi nenhum evento isquêmico. O que chamou a atenção é que era uma hipocinesia difusa, tanto de VD quanto de VE. No eletro não tinha nenhuma alteração isquêmica, a gente considerou mais como miocardite viral, mas a gente optou por não fazer nenhum tratamento salvador, entre aspas, como corticoide, fizemos só o manejo mesmo hemodinâmico na UTI, e o paciente foi recuperando, tanto é que 7 dias depois o eco era normal, ele recuperou a função ventricular, só com esse manejo hemodinâmico. Então, provavelmente saiu naquela tempestade inflamatória, talvez, e foi recuperando, aí depois seguiram-se as outras complicações. Mas eu acho que nesse caso foi. Desses 52 pacientes, a gente teve 2 que tiveram um choque grave e que a nossa suspeita é que foi por miocardite, com esse padrão de eco por hipocinesia difusa bicameral. Os 2 pacientes
foram a óbito por outros motivos. De maneira interessante, os dois recuperaram do choque, tem um eco de controle dos dois com recuperação, e depois evoluíram para complicações. Foram uma das 6 evoluções desfavoráveis da UTI que eu comentei, eram esses 2 pacientes com miocardite viral. Então, eu acho que é uma complicação grave, né, nas séries, ela está associada à maior chance de óbito, mas não desconheço algum tratamento salvador, pelo menos de fármaco, até o momento. Você não deu corticoide para ninguém? Esse paciente, na verdade, quando ele teve o choque séptico, como estava com dose alta de vasopressor, a gente usou a hidrocortisona em dose para choque, né, como é recomendada, mas não para tratar a COVID antes, não usou, e nem depois saindo do choque da droga, usou corticoide só durante o período crítico de dose elevada de droga vasoativa. Tá bem. Bom, nós acho que estamos no final desse caso. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu percebi que a Paula falou uma coisa que a Roberta indiretamente confirmou, e eu acho que o Tadeu vai concordar comigo. Parece que o que é importante para tratar um paciente crítico com COVID é uma boa estrutura de UTI, é ter um ventilador de qualidade, é ter uma equipe afinada, bem treinada, e talvez tudo isso seja mais importante do que qualquer medicamento que a gente ainda não tem. E muito importante, igualmente, é dar tempo para o organismo promover a sua defesa contra o vírus. E se você conseguir contribuir para que o indivíduo passe por essa tormenta, ele terá chances de se recuperar. Mas isso é uma opinião pessoal. O que vocês acham dessa colocação? Procede? Eu concordo totalmente. Opa, gostei. A gente até tem evidência disso, né? Nos documentos eles falam isso, né? Nível de evidência relativamente bom de que uma UTI bem estruturada, bem alinhada, né? Uma equipe eficiente, ela é um diferencial para o tratamento desses pacientes. Ok. Bom, então vamos fazer o seguinte, já passou um bom tempo do nosso período aqui, vamos para o caso. Mensagens. Desculpe, Roberta, fala suas mensagens, querida. Não, só as mensagens rapidamente, é isso que vocês comentaram mesmo. Então, acho que o principal é priorizar essas condutas de UTI do paciente crítico mesmo. Lembrar que o risco embólico, a gente sabe que é aumentado, mas, na minha opinião, não justifica anticoagular empiricamente, a anticoagulação plena é empírica, porque a gente sabe que ela tem complicações, mas o risco embólico aumentado, pelo menos, indica para a gente que a gente tem que ter uma maior vigilância clínica e rastreamento. Então, rastreamento eu acho importantíssimo, seja com ultrassom. Então, acho que é importante ficar atento com isso. E a mortalidade elevada, que é descrita nos pacientes sob ventilação, na maioria das vezes, as causas não são relacionadas à COVID. Então, aí que entra, mais uma vez, a importância de um cuidado muito bom de UTI, de paciente crítico. Ok. Era isso que eu queria comentar. Muito obrigado, Roberta. O Dr. Tadeu vai mostrar um outro caso da vida real, é um caso da época da pandemia dele. Enquanto ele vai preparando aí para projetar o caso na tela, eu queria dizer que talvez eu esteja com alguma falha de receber perguntas. Eu não recebi nenhuma pergunta, o que é completamente fora do padrão dessa reunião. Então, eu não sei se eu estou com dificuldade de acessar essas perguntas. Alguém, por favor, da diretoria, faça alguma pergunta, porque daí eu sei se o problema é a falta de interesse ou é a falta de recepção, tá bom? Vamos lá, Tadeu. Então, vamos lá. O caso que eu vou passar para vocês é uma paciente do sexo feminino, 51 anos. Ela começou o quadro no dia 7 de maio, um quadro de tosse seca, queda no estado geral, uma dispneia leve. De antecedentes, ela fazia uso de losartana, hipertensa e metformina, paciente diabética. Esse atendimento aqui foi feito numa emergência, né, na época onde a gente vivia aí o ápice da pandemia. Esse atendimento foi no dia 7 de maio. Ela estava consciente, orientada, eupneica, o índice de massa corpórea da paciente de 30, ou seja, uma obesidade. Ela saturava 94% em ar ambiente, tinha uma temperatura de 37,4. Essa era a tomografia inicial da paciente. Ela só tinha lesão nessa região aí superior do lobo inferior direito, né, uma consolidação com área fosco,
e nada mais do que isso. Ela não tinha outras lesões. Nesse momento foi feita a solicitação do RT-PCR da paciente, que foi positivo para SARS-CoV-2. Os exames foram solicitados e no retorno dela, no médico que estava acompanhando nesse momento, ela foi solicitado um dedímero de 1.358, uma PCR de 15 e um padrão de hemograma com uma leucopenia com linfopenia. O tratamento que foi instituído na emergência do hospital, onde a paciente foi atendida, foi a ivermectina, 6 miligramas, 3 comprimidos em dose única, azitromicina, durante 5 dias, paracetamol, se necessário, e a hidroxicloroquina no esquema de 2 comprimidos de 400, no D1 e do D2 ao D5, 400 uma vez ao dia. No dia 17 de maio foi quando a paciente me procurou, né? Então 10 dias depois, ela persistia com a dispneia leve, nesse momento ela já estava febril, com 38 de temperatura, saturando 94%, a paciente trouxe alguns exames, ela tinha familiares médicos que solicitaram os exames, um leuco com 4.300 leucócitos com neutrofilia. Nesse momento, então, para mim, ficou claro aí a associação, uma evolução com uma infecção bacteriana, visto que o leuco anterior era bem padrão de infecção viral mesmo. E nesse momento, ela trouxe um dedímero de 3.478, que era o que deixava o filho médico bem ansioso, e também me chamou muita atenção por ser uma paciente com síndrome metabólica e... Enfim, ela foi, no exame físico, ela tinha membros inferiores sem sinais de trombose venosa profunda. Foi instituído, então, por mim, amoxicilina clavulanato, né, pensando aí numa infecção de vias aéreas inferiores, secundária à infecção pelo SARS-CoV, a rivaroxabana, 10 miligramas uma vez ao dia, e o paracetamol, se necessário. Nesse momento, eu solicitei para a paciente Doppler de membro inferior, um ecocardiograma transtorácico e uma tomografia com protocolo PRATEP, uma angiotomografia. No dia 29 de maio, ou seja, aproximadamente 20 dias depois do início, né, essa é a diferença das duas tomografias, essa aqui é a janela pulmonar, a gente tem já uma resolução daquela imagem de consolidação com uma faixa fina de atelectasia, né, no lobo posterior do pulmão direito. E os exames da paciente no dia 29, ela ainda tinha dispneia leve. No exame físico, eu fiz um teste de degrau em consultório, uma queda discreta da saturação. O dedímero dela de 3.300 foi para 1.200. E a paciente trouxe os exames que eu tinha solicitado, Doppler, angiotomografia e o eco transtorácico, todos sem alterações. Em função de ser uma paciente com síndrome metabólica, obesa, infectada pela SARS-CoV-2, eu optei por manter a rivaroxabana 10 miligramas ao dia até completar 30 dias. Então, esse é o caso de vida real que eu trouxe para a gente discutir. Eu não posso deixar de falar. Nossa, é um caso de vida real mesmo, porque no pronto-socorro o pessoal acabou usando um esquema de tratamento, como que eu vou descrever? Totalmente sem evidência clínica. Desculpe, eu tenho um ranço acadêmico, e isso às vezes não é bom. Agora, hidroxicloroquina e a azitromicina já foi propagado muito como capaz de ter um efeito positivo na evolução dos doentes, sem comprovação. Hoje, nós estamos vivendo uma polêmica disso, né? Porque aquele artigo do Lancet que parecia ter respondido em definitivo a questão, ele não respondeu. Hoje disseram que o artigo vai ser retirado porque a empresa que fazia parte do estudo, que contabilizou os dados, vamos dizer assim, que levantou os dados, se recusou a liberar esses dados para uma terceira parte fazer uma avaliação, fazer um tipo de rechecagem dos dados. Então, eu não sei, é estranho que tudo isso está acontecendo hoje em dia. Eu entendo que tem a ver com a pandemia, mas nós nunca vimos tanta informação desencontrada assim. Talvez parte do problema é liberar dados incompletos com o rush. Agora,
Ivermectina, eu acho, desculpe dizer, um golpe abaixo da cintura, porque a evidência para a ivermectina é pior ainda, vamos dizer assim, do que para a hidroxicloroquina. Mas isso é só uma opinião pessoal de um velho acadêmico. Vamos lá. Paula, você gosta de manter o seu... Você que disse que... Na verdade, Paula, você está querendo dosar dedímero em tudo quanto é doente com sepsis para saber o que acontece. Agora, você que tem essa pretensão de fazer esse tipo de dosagem, o que você acha? Como é que deve ser mantido o doente no que diz respeito à anticoagulação? A gente deve ter pesadelos com o dímero D? Você está com o microfone desligado, Paula. Desculpa, perdão. Não, eu, na verdade, eu sou completamente contra essa psicose ao redor do dímero D e de anticoagular plenamente baseado nisso, ou empiricamente baseado numa possibilidade dessa doença ter algum efeito realmente trombótico. Não estou falando que não tem, quem sou eu para falar isso, né? Eu acho que os estudos são belíssimos e nós vamos aprender muito com essa doença, mas eu acho que à luz do que a gente tem atualmente, usar o dímero D ou usar essa hipótese de doença trombótica microvascular para justificar uma anticoagulação plena, eu acho que é um atentado contra a medicina. Eu acho que a gente tem que se ater aos protocolos de profilaxia de trombose venosa profunda que todo hospital tem que ter. Isso sem sombra de dúvida. Então, na hora que o Tadeu fala que ele entende que aquela paciente está doente, que ela vai ficar mais imóvel em casa, que ela teria que ter algum tipo de profilaxia de TVP, eu entendo a posição dele. Mas assim, eu não acho que a gente tem que anticoagular pleno, como a própria Roberta já falou também, que também acho que isso não tem que ser. A gente tem que procurar a evidência de uma trombose, que pode acontecer em qualquer paciente crítico, né? E a gente sabe que nesses pacientes, agora que a gente está olhando com uma lupa, né, porque tem uma pandemia, então tem muito mais gente doente do que a gente já viu nos últimos, acho que inclusive mais do que na pandemia do H1N1, né? A gente está vendo mais eventos trombóticos, então a gente tem que procurar por eles. Se o paciente está indo bem e volta a piorar com hipoxemia, acho que é mandatório que ele seja submetido a uma angiotomografia ou a pesquisa à beira do leito de alguma suspeita de trombose venosa profunda ou de disfunção de ventrículo direito, hipertensão pulmonar nova, e aí que justifique a anticoagulação plena. Mas eu sou totalmente contra a perseguição do dedímero. Ô, Roberta, e nesse caso aí do Tadeu, já que ele tem, na verdade, o doente tem justificativa para ser mantido com anticoagulante profilático, ela é uma doente de risco, tem obesidade e tem uma doença que hoje a gente admite é um fator de risco para trombose. E tem o dímero D elevado, que a Paula, eu concordo com ela, acho que a gente não deve tratar só o dedímero. Mas o ponto é, Roberta, por quanto tempo a gente manteria a doente do Tadeu anticoagulada profilaticamente? E, por último, o seu dedímero deveria ser repetido periodicamente nessa situação? Então, o caso do Tadeu, pelo menos ele não anticoagulou, fez anticoagulação plena, que aí eu acho que não teria realmente indicação nenhuma, né? Ele foi atrás de algum evento trombótico, que ele achou estranho ela estar mais hipoxêmica e tal. Aí eu acho que também não estaria errado não fazer, mas também não... Entendo a posição dele, né, que ele disse que lá também é difícil de internar, uma paciente talvez tivesse indicação de internação, ele optou por acompanhar ambulatorialmente e optou para fazer uma profilaxia para TEV no paciente que tem inúmeros fatores de risco e que se fosse internado certamente manteria. E em relação à conduta inicial que foi feita no posto de saúde, concordo totalmente com a opinião do Dr. Badini, também não teria feito nada daquilo, acho que o Tadeu também não, mas ele mostrou realmente a Cláudia também não, mas ele mostrou a realidade do que é na maioria dos locais do Brasil e provavelmente também não mudou a evolução clínica dele. E em relação a repetir o dedímero, acho que não tem indicação nenhuma. Talvez no paciente internado, o que a gente tem feito é realmente acompanhar com o dedímero para, se houver um aumento, você rastrear, mas não de maneira alguma para anticoagular baseado em nível de dedímero. E como já foi realmente citado, ele pode estar aumentado na influenza, em qualquer outro tipo de sistema de desconforto, e ninguém nunca julgou anticoagular sempre baseado em nível de dedímero.
mas talvez para acompanhamento, paciente que vinha com níveis estáveis, com mais hipoxêmia, comentou o Dedímero, é um paciente que eu aumentaria a vigilância e estratificaria para tentar achar algum evento trombótico para aí sim anticoagular. Ok. Tadeu, você sabe como é que foi a evolução da doente? Agora, ela vai voltar comigo, doutor Badini, né? Esses últimos, ela foi dia 29, então ela deve voltar comigo no meio desse mês. Como ela tem familiares médicos, então eu tenho um contato próximo com eles, aparentemente está estável. Eu fiquei um pouco preocupado com aquela lesão do pulmão, né? Porque eu acho que tem aquela faixa de atelectasia, não sei se ela pode depois evoluir com uma lesão fibrosante. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham? A gente já sabe da associação, né, do coronavírus na época do MERS-CoV, muitos pacientes evoluíram depois com doença fibrosante. O que o senhor acha, doutor Badini, que existe... a gente sabe que desses pacientes chineses e europeus a gente ainda não tem nada definitivo escrito sobre o assunto, mas o senhor chegou a ver algum paciente na época da MERS-CoV, algum trabalho, teve contato com essas pessoas? Não, eu não teve, mas eu posso te adiantar o seguinte, eu vi um artigo na literatura que sugere a presença de alterações funcionais em talvez 30% dos doentes que foram críticos, né? Indivíduos com Covid que ficaram na UTI. Teve um estudo, que eu não lembro agora se foi chinês, eles fizeram prova de função e, se não muito me engano, fizeram inclusive difusão no momento em que o indivíduo estava para ter alta, coisa parecida, e uns 30% tinham alteração. Agora, é muito cedo para dizer, não? Inclusive porque, na vivência de muitos colegas, as alterações tomográficas duram um bom tempo. Ninguém está preconizando repetir tomo cedo, porque às vezes o doente está muito bem obrigado e a tomo está alterada, né? Enfim, eu acho que existe a possibilidade desses indivíduos ficarem com sequela, principalmente esses que ficaram em UTI, mas a gente vai ter que aguardar para poder determinar. Lembrando que pode ser que a sequela, que é a alteração, seja por causa da lesão induzida pela ventilação ou qualquer outra situação. Você ia falar isso agora. E não necessariamente pela Covid. Fale, Paula, por favor. Não, esse caso que a Roberta mostrou, belíssimo, né? O raio-x no segundo dia de prona é preto, né? Raio-x totalmente recrutado, né? Então, não sei se a gente fizesse uma tomografia naquele dia ali, a gente ia... nós nos surpreenderíamos com o pulmão completamente aberto. E aí, toda a lesão que veio depois veio de uma lesão secundária advida por ventilação mecânica, né? E todos os eventos que sucederam, pneumonia associada à ventilação mecânica, né? Todas as complicações. E eu concordo com o senhor também, que eu acho que é muito precoce para a gente falar em sequela ainda, né? Eu acho que a gente nem deveria ficar repetindo, né, as tomografias agora, porque a gente vai acabar vendo coisa que não tem representação clínica, fisiológica nenhuma, né? Mas, assim, com certeza, no final do ano, 6 meses, 1 ano dessa doença, dessa pandemia, a gente vai começar a ter as respostas, né, que ficou no pulmão desses pacientes graves, né? Muito bom. Veja só, o caso do Tadeu é interessante porque é um caso da vida real, bem vida real. Tadeu, as perguntas chegaram agora. Acho que a conexão restaurou, não sei o que aconteceu. Antes de eu começar a fazer perguntas, você podia comentar com a gente o que vocês viveram lá no Belém do Pará, a necessidade de fazer o lockdown, se aquilo funcionou em um curto espaço de tempo, o que você pode dizer como testemunha ocular da história? E a gente viveu em Manaus, eu imagino que os médicos amazonenses devem ter experiências até piores do que as nossas, porque eles ainda estão vivendo. Mas aqui em Belém foi realmente uma situação surreal, doutor Badini, dos pacientes. Os pacientes do SUS, alguns morreram em casa porque não tinham acesso à assistência, né, porque as UPAs todas fechadas, porque não conseguiam assistir os pacientes. E os pacientes que tinham plano de saúde também não conseguiam, porque as UTIs lotadas, as enfermarias lotadas, e eles não conseguiam receber esses pacientes em emergência. Com relação nessa época, eu acho que a gente teve uma aderência maior à quarentena, ao isolamento, né? Belém chegou a ficar em segundo colocado, em primeiro colocado, na verdade.
em termos de quantidade de pessoas que ficavam em casa. Depois disso, né, a gente já percebeu, no lockdown ficou em torno de 50% a 47%, e nós temos uma ideia de como nós brasileiros somos extremamente indisciplinados. Com a saída do lockdown e a abertura relativa do comércio início dessa semana, nós já caímos para o 18º lugar em termos de isolamento, ou seja, comércios abertos, aglomeração de pessoas. Então, a gente está muito inseguro, com medo da segunda curva, né, com o segundo pico aí, porque, né, a gente sabe que a imunidade de rebanho é uma coisa que demora a acontecer, né, a gente não vai ter isso de uma hora para outra, e mesmo que a gente tenha muitas pessoas já adoecidas, e enfim, mas será que guarda imunidade realmente, né? Será que a gente estava na hora para liberar, para começar? Para você ter uma ideia, amanhã já estão pensando em liberar os shoppings, né? Então, do ponto de vista de saúde pública, são atitudes que são muito complicadas, né? Tadeu, eu sei que isso é só uma suposição, mas aqui em São Paulo a gente tem problemas de diagnóstico e eu suponho que em Belém esses problemas possam ter sido até maiores. Você acha que a mortalidade em Belém está subestimada? Com certeza. A gente já tem alguns registros epidemiológicos mostrando que no mês que antecedeu aos primeiros resultados, a gente já tinha, comparado com os anos anteriores, 20, até mais, acho que 30% a 40% a mais de casos de síndrome respiratória aguda, de insuficiência respiratória aguda, como causa mortes. Então, chama muita atenção isso, né? Como a gente tem uma dificuldade muito grande de testar os pacientes, né? Então, a nossa testagem foi muito baixa, então, realmente, o subdiagnóstico aqui na Amazônia foi bem complicado. Ok. Bom, então vamos lá. Eu tenho uma pergunta para a Roberta. Cláudio Augusto Tadeu, de Porto Alegre. Qual é a opinião de vocês sobre VNI pós-extubação, já que isso ocorreria numa fase tardia da doença, quando a viremia já teria passado e não haveria tanto risco de contaminação da equipe? Qual é a sua resposta, Roberta? São pacientes que, sem dúvida, eles têm fatores de risco para falência de extubação. São pacientes que ficaram muito tempo, provavelmente, com bloqueador neuromuscular, usou muito tempo antibiótico, tem maior risco de ter sarcopenia, então é um paciente com risco maior de falência, e sem dúvida a VNI ajuda bastante. A gente tem feito VNI com a máscara full face e com a válvula exalatória acoplada a um filtro EPA. Então isso deixa o ambiente seguro e ao mesmo tempo diminui o risco de falência no paciente que você acabou de extubar. A gente tem indicado sim. E você não acha que é um risco de contaminar a equipe? Risco de aerosolização da VNI, ela existe, mas com essa máscara ele é muito pequeno. E se tomar todos os cuidados, colocar o filtro, ligar o aparelho da VNI só depois que acoplar adequadamente a máscara, na retirada também, desligar o aparelho e depois retirar a máscara, isso reduz muito o risco. Então, uma equipe bem treinada da fisioterapia, fazendo dessa maneira, eu acho que os benefícios com o doente, são muito maiores do que talvez um pequeno risco. No início, eu concordo que o receio era muito maior, mas agora ficou de rotina na equipe, são todos muito bem treinados para evitar o mínimo de aerosolização possível, e com esses cuidados, principalmente do filtro, saber ligar e desligar na hora certa, um fisioterapeuta bem treinado, eu acho que esse risco diminui bastante. Ok. Paula, essa aqui é para você. Em algum momento do doente grave, vocês indicam pulsoterapia de corticoide? Essa é uma ótima pergunta, né? Excelente pergunta. Eu acho que o corticoide é uma ferramenta que tem que ser utilizada. Não sei se a pulsoterapia é a maneira adequada, porque eu não acho que a gente tenha algum protocolo fechado nessa doença para preconizar uma pulsoterapia, mas eu entendo que, assim, o substrato anatomopatológico da lesão viral é uma COP, né, uma pneumonia patogênica, a RUP, né, e que é uma pneumonia intersticial que responde muito a corticoide. Então, num paciente que não tem evidência de infecção secundária bacteriana, que ainda está hipoxêmico grave, com muito comprometimento pulmonar, infiltrado pulmonar, se você puder, inclusive, repetir a tomografia, eu acho que o corticoide tem o seu papel, e eu, inclusive, tenho usado o corticoide em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos nesse contexto que eu estou explicando, e com
ótima resposta. Então, o teu contexto, se eu entendo direito, é no indivíduo que já se recuperou, já passou da fase aguda, que provavelmente não tem virimia importante e que tem, eu vou chamar assim, alterações que você imagina seja pneumonia e organização. Isso aí. A minha hipótese é essa. Eu não acho que, assim, que a gente tem que preconizar como receita de bolo uma pulsoterapia. Eu não conheço nenhum trabalho que tenha conseguido mostrar isso nessa doença, né? Até porque é uma doença muito nova, mas eu acho que a gente, pneumologista, lida muito com pneumonia viral, e a gente, muitas vezes, inclusive, tem que biopsiar o pulmão do paciente para provar que é uma pneumonia viral, e o que a gente surpreende no histopatológico, na maior parte das vezes, é que tem lá uma BUP, né? E a resposta ao corticoide realmente é muito brilhante. Então, eu tenho utilizado desses critérios na minha vida de dia a dia, nos pacientes que persistem hipoxêmicos, depois da fase aguda da doença, de usar o corticoide com uma resposta muito boa. Tá bem. Eu tenho aqui depoimento de um colega que a esposa dele teve Covid, ele é de Campina Grande, e ele acabou tomando cloroquina, azitromicina e vermectina e disse que tirou de letra a Covid. Então, o Tadeu, você não está sozinho. Tem uma outra questão aqui, de uma colega que fala de estudos sobre necrose tubular aguda e relacionada à microangiopatia trombótica, simulando síndrome hemolítica urêmica atípica como causa para justificar aquela insuficiência renal que a gente já falou. E eu gostaria de perguntar para você, Tadeu, e para os demais também. Na experiência dos palestrantes, vocês encontraram alteração hepática nos pacientes COVID? Raquel Alcoreza, de Porto Velho. Sim, doutor Badini, a gente, numa proporção de em torno de 40% dos pacientes, ambulatorialmente, a gente observou valores bem altos, principalmente de TGT. E gama-GT também. Uma coisa me chamou muita atenção, e assim, mas são dados da minha experiência individual, não vi nada a respeito disso em literatura. Uma ação do vírus, a gente já sabe que está bem documentada no tubo digestivo, né, e até uma hepatite transinfecciosa aí no momento da infecção viral, e também efeito adverso de droga, sabe? Eu acho que, assim, pelo menos aqui na minha realidade, na tentativa da gente tratar os pacientes, houve um exagero na utilização de vários esquemas, né, com nitazoxanida, né, eu citei aqui na minha paciente, com corticoide, com agentes anticoagulantes, e a gente entender que isso vai ter uma repercussão, né, então, eu cheguei a atender paciente com gama-GT de 700 ambulatorial, sem antecedente de doença hepática, que não é alcoolista, que não usava nenhuma droga antes disso que fosse hepatotóxica. Então, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, né, porque a gente já sabe que tem o efeito do vírus no fígado, né, e somando a isso, a gente ainda vai aumentar a quantidade de toxicidade com um monte de droga, então acho que precisa ter cuidado. Só voltando um pouquinho, doutor Badinha, no assunto da lesão renal, enfim, tem um estudo chinês que foi publicado na revista americana de nefrologia, que eles avaliaram 1.000 pacientes, e eles fizeram a pesquisa do antígeno viral na urina, né, para tentar fazer alguma relação da lesão direta do vírus induzida pelo vírus no rim, e eles observaram que o nível de evidência foi muito pequeno. Dos pacientes que eles avaliaram, apenas 3 pacientes eles conseguiram encontrar. Então, achei muito curioso isso, né? Então, realmente, se houver a lesão, ela deve ser pelo processo inflamatório mesmo, porque a lesão indireta do vírus, do vírus, por esse estudo é muito improvável. Ok. Nós recebemos várias perguntas sobre o uso de corticoide, mas eu acho que isso já foi respondido, tá? Agora, Tadeu, a Maria Nedina, lá de João Pessoa, pergunta para você: por que você escolheu rivaroxabana? Na bula consta que tem risco aumentado de sangramento em bronquiectasia e hepatopatia. Pois é, porque a paciente aparentemente só tinha aquela discreta bronquiectasia ali, que eu acho que ainda por ação de recuperação, e a função hepática estava discretamente aumentada a 43, uma TGP de 43, é a droga que eu tenho maior
expertise na utilização, né? Então, após discutir com o familiar médico do paciente, enfim, nós chegamos à conclusão de que aquilo seria a melhor indicação mesmo. Foi mais por conta disso. Pensando num novo anticoagulante, né? Teve uma Posso colega, falar só Paula uma coisa, Ferreira. doutor Badini, do corticoide? Rápido, muito rápido. Pois não. Tá? A nível ambulatorial, porque a gente também viu, né? Eu acho assim que o corticoide ele tem a sua indicação, né? Até porque, por exemplo, o paciente que já está com 25 dias de pós os fenômenos iniciais da doença, que tem aquela tosse persistente, que não melhora. Aí o corticoide ele já vai ter um papel de tratamento de tosse crônica, né? Então, um paciente que já está, sei lá, com 3, 8 semanas depois, né, que persiste com a tosse, então, tosse subaguda e crônica, pós-infecciosa, que a gente já tem isso bem documentado, a indicação do corticoide para controle de sintomas, né? Então, eu acho que existem casos, como a Paula falou, o paciente que tem lesão de via aérea, né, peribroncovascular, um aspecto de bronquiolite obliterante, pneumonia organização criptogênica, aí beleza. Choque séptico refratário, então a gente não pode se perder no meio disso tudo, né? Achar que uma droga vai resolver o problema de todo mundo. Ok. Eu ia dizer que uma colega pergunta se o caso do Tadeu teve confirmação por RT-PCR, teve sim. Ele já tinha conversado isso em off antes, eu tinha perguntado isso também, tá? Existe uma série de manifestações aqui relacionadas à cloroquina, etc. Eu não vou entrar muito no mérito disso, eu só queria dizer que nós acreditamos, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, que o médico que assiste o doente tem o direito e a responsabilidade de optar pelo que ele acha melhor para o paciente, e que o paciente pode participar dessa decisão, inclusive, tá? Agora, se você for ver friamente, não existe evidência nenhuma de qualidade que cloroquina, hidroxicloroquina, e eu posso ainda falar agora da ivermectina, que foi um estudo in vitro, e posso falar para vocês também do zinco. O Alberto Coquet falou de uma doente que tomou no trem, e uma série de medicações que não tem evidência nenhuma que funciona. E, desculpe ser cético, mas isso faz parte da minha personalidade. Na época da gripe espanhola, as pessoas tomavam chá de goiaba e quinino. E na época da peste negra, as pessoas faziam sangria. Então, onde eu quero chegar é no seguinte: às vezes a gente não sabe o que é melhor, e nessa situação, talvez cada um deve seguir o que a sua consciência manda, sempre pelo bem do doente. Eu acho que dá tempo da gente ver mais um caso, Roberta, aquele caso extra rapidinho, será que dá? Tá bom. Peraí. Vou dar para vocês, então, um bônus para quem ficou até agora. Tá. Mas, doutor Badini, acho que a Roberta tem que falar se ela usa corticoide ou não. Roberta, usa corticoide? Não. Na verdade, tem uns casos na UTI, que lá na UTI as equipes assistentes também tomam as condutas. Então, alguns casos individualmente, a equipe assistente opta por dar corticoide, mas nenhum na fase aguda, obviamente, alguns na fase mais tardia, pensando nesse padrão de BUP que a Paula comentou. Mas só lembrando também que eu sou um pouco cética em relação a isso, eu acho que também tem que esperar sair um estudo científico para a gente começar a dar corticoide para esses doentes, e só lembrando que mesmo na influenza a gente também tem padrão de BUP, e os estudos foram negativos e até aumentou mortalidade na pneumonia por influenza. Então, minha opção é aguardar ainda por estudos, mas eu concordo que em alguns casos, com evolução mais tardia, olhando pelo padrão tomográfico, talvez tenha uma resposta corticoide, mas de uma análise, uma avaliação individual, mas não como conduta para todos os doentes de maneira alguma, pelo menos até o momento. Esse segundo caso é mais rápido, a gente deixou na manga desse tempo. É um paciente também masculino, 62 anos, com sintomas há uma semana, que piorou com dispneia. Ele chegou bastante hipoxêmico, não melhorou com máscara 15 litros. Foi entubado, então, na entrada, no pronto-socorro. E, diferente do outro paciente que tinha aquele padrão mais de vidro fosco, com consolidações, eles têm um padrão realmente de acometimento, preenchimento alveolar difuso bilateral, um padrão mais de síndrome de desconforto respiratório mesmo. Ele tinha parâmetros de gravidade na entrada, uma linfopenia leve, mas uma elevação de PCR importante, já tinha disfunção renal, o dedímero aqui bem aumentado, ferritina e DHL.
Aqui são os outros cortes tomográficos, mostrando realmente o acometimento de preenchimento alveolar bilateral, consolidações, principalmente nas bases e periféricas. Também tinha um pouco de algumas regiões que indicavam pavimentação em mosaico. E esse paciente ele também foi pronado, então logo na intubação tinha uma relação PF de 98, muito baixa, não respondia a PIP, foi logo pronado, essa PIP então foi calculada pela melhor mecânica e troca gasosa, a relação PF mais do que quase dobrou, e ele foi pronado só uma vez. Aí no 9º dia, em supina, ele já conseguia manter uma relação PF maior do que 300, associada a melhora radiológica importante. Aqui chamava atenção também que ele tinha esse alargamento da relação arterial respiratória final de CO2. Lá a gente tem a conduta de intubou o paciente, fazer ultrassom em todo mundo, pelo risco trombótico aumentado, então esse também, pelo dedímero alto, essa relação aumentada. Intubou, já pedimos o Doppler de membros inferiores, que confirmou que ele tinha TVP. E esse paciente foi estubado no 13º dia, ele demorou um pouco para recuperar o nível de consciência, citando aquele exemplo que eu falei, talvez de um grau de encefalopatia, e essas foram as complicações que ele teve na internação. Disfunção renal, ele também ficou dialítico por 10 dias e recuperou a função renal, teve TVP, foi anticoagulado, teve infecção relacionada a catéter, e foi tratada também, e depois de 6 dias de estubada, já estava sem oxigênio, então aquele padrão tomográfico extenso de acometimento preenchimento alveolar, ele ficou, rapidamente recuperou, melhora radiológica, melhora das trocas gasosas, foi de alta sem oxigênio, não usou corticoide em nenhum momento, nem para choque, ele não chocou em nenhum momento, e mesmo assim teve essa melhora radiológica. Aqui é um exemplo que a gente não sabe se o corticoide, talvez esse caso, olhando a tomografia, eu não julgaria quem quisesse dar corticoide, mas a nossa conduta foi não dar corticoide, da equipe assistente desse paciente também não, e ele evoluiu bem. Se tivesse usado corticoide, não sei, talvez poderia ter algum efeito, se alguém julgasse no início. Eu também acho que tem fatores preditores que poderiam responder ou não, mas aqui é um exemplo que não usou e respondeu, por isso que eu acho que é importante a gente ter um estudo. Porque não basta você ter uma experiência de poucos casos, de um caso, se ainda mais for uma doença dessa, de evolução, algumas vezes bem desfavorável. E ele retornou agora semana passada, foi no ambulatório até da nossa cirurgiã vascular, ela falou, nossa, ele tá ótimo, veio no retorno da TVP, vai voltar agora com a pneumo, mas está assintomático, não, sem alterações extragasosas, esse é o último raio-x dele. Ok, esse é um caso com final feliz. Sim. Roberta, já discutimos aqui a questão do dedímero, né? E tem trabalhos feitos na China que indicam que o dedímero seria de fator prognóstico. Eu sei que é difícil a gente dizer isso com uma casuística que não é tão grande, é de um hospital. Na sua vivência, você acha que o dedímero pode ter esse fator prognóstico? Então, o dedímero, a dúvida é se ele está só relacionado a um estado inflamatório aumentado ou realmente um estado protrombótico. Como a gente tem, logo no início, quando saiu nos estudos e como a gente viu que a prevalência era alta de fenômenos trombóticos, a gente começou a fazer essa conduta prospectiva, a gente tem uma cirurgião vascular na equipe, que ela vai todos os dias na UTI, e todo paciente que é intubado, independente do nível de dedímero, mas por coincidência todos foram intubados, o nível é aumentado, a gente faz o Doppler, e a prevalência de TVP é de 40% dos intubados, então realmente eles têm uma prevalência alta, mas mesmo assim a nossa conduta é só anticoagular se for confirmada a presença de eventos trombóticos, e naqueles que não foi confirmada, a evolução foi favorável tanto quanto, claro que nem todos tiveram desfecho ainda, mas eu acho que um rastreamento bem feito e naqueles que não têm indicação de anticoagulação plena, você fazer uma profilaxia bem adequada, então lembrar do paciente com sobrepeso, se disponível, dosar atividade anti-10A, se disponível, associar também medidas não farmacológicas de prevenção, então usar esse aumento, esse maior risco trombótico a seu favor para aumentar a prevenção no doente, mas não para associar um tratamento que tem risco de ter complicação e que, na minha opinião, até o momento a gente não tem evidência para indicar isso. Então, em relação ao prognóstico, eu acho que tem,
porque pode estar associado tanto à parte inflamatória da doença, quanto a eventos trombóticos também em maior risco. Roberto, deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade. Nesses pacientes com 40% de TVP, você tem quanto tempo eles já estavam internados previamente à intubação? Você tem isso? Pouquíssimo tempo de internação. Provavelmente é relacionado à doença. Uma pergunta interessante, que no início a gente fazia baseado de acordo com a sintoma clínico. Então, todas as TVPs foram assintomáticas, não tinham edema, não tinham empastamento. E eles chegavam, intubavam, nas primeiras 24 horas a gente tem feito ultrassom Doppler e muitos com 2, 3 dias de internação. Então, sem dúvida, não é relacionada à internação. A internação, Interessante. Tenho mais umas 2 perguntas aqui que eu recebi. Essa aqui vai para a Paula. Paula, quanto tempo leva... Essa é uma pergunta fácil. Quanto tempo leva para aumentar o IgG, para positivar a IgG? Essa história de anticorpos é uma dor de cabeça. A pergunta é do Wilson fácil, Carneiro, né? Não lá do Uberaba. A pergunta é fácil, não sei. A resposta também é fácil, não sei. Ô, Tadeu, você tem algo a complementar ou também nós todos chegamos à conclusão que não dá para saber ainda direito? Então, assim, a gente realmente não sabe, mas o que a gente sabe é que não adianta a gente colher sorologia ou esperar um IgG positivo antes de 30 dias de doença, né? Desde o início dos sintomas. Então, o ideal seria que a gente esperasse que ele, por conta até de limitações dos kits que são utilizados, pelo menos aqui na nossa região, a gente tem a maioria das pessoas, dos patologistas clínicos, né? Eles têm propagado isso, que a gente não espere um IgG positivo nos kits que estão disponíveis no nosso mercado com uma evolução de doença com menos de 30 dias, porque a chance ela é pequena de ter. Então, de 20 a 30 dias aí seria o ideal para a gente fazer para ter esse resultado positivo. Mas eu tenho casos no consultório, Tadeu, de pacientes com mais de 30 dias de doença importante, ficou internado, comprovada, RT-PCR positivo, IgG negativo. Negativo, Então, eu li que existe uma possibilidade de que o antígeno que o indivíduo está usando no kit para avaliar a IgG não é um bom antígeno. Isso. E nós vamos ter me fugiu o nome agora, que nós estamos produzindo, a Sociedade Brasileira de Pneumologia está produzindo podcasts. Então, nessa sexta ou na próxima sexta vai sair um podcast sobre antígenos e sorologia, que em 3 minutos vão responder todas essas dúvidas. Mas eu vou dizer, excelente. É um problema. Aparentemente a gente ainda não sabe. E pior, tem gente que acompanharam por um período longo depois de IgG positivo negativa, tipo assim, 6, 7 meses negativa. Nós ainda temos muito que aprender com essa doença. Eu recebi uma pergunta aqui também, dizendo assim, se Covid deveria ser considerada uma doença de pequenas vias aéreas. Eu acho que não, eu acho que Covid pode ser considerada uma doença do ácido pulmonar, uma doença ali da... É complicado, né? Desculpe eu responder isso, mas é porque eu achei uma pergunta interessante. O indivíduo inala o germe e começa com uma infecção nas vias aéreas superiores. Mas quando a coisa está plenamente estabelecida, eu acho que é uma doença mais SARA, uma doença mais do alvéolo, da membrana alvéolo-capilar. Acho que a pergunta que precisa ser feita é, será que Covid é uma doença vascular, né? Por causa das questões de trombose e da hipoxemia com uma complacência relativamente baixa. Eu acho que não é uma questão de vias aéreas, acho que é uma questão, talvez, da membrana alvéolo-capilar e do vaso. É só uma opinião. Ok. São 21h19, esse caso foi muito interessante, eu só queria dizer o seguinte, todos os casos aqui mostraram para nós que é uma doença arrastada, né? Muito embora 80% das pessoas vão ter um quadro leve, muito embora tem gente assintomática andando pela rua e contaminando pessoas, esses 14, 15, talvez 20% dos indivíduos graves e dos 5% que vão para a UTI, particularmente esses que precisam ir para a UTI, vocês veem que tem um período de internação prolongado. Esse doente que foi bem, teve uma alta depois de 33 dias. O primeiro doente faleceu com mais de 50 dias. Paula, você também está vendo isso lá? Sim.
Tá bem. É uma doença, a gente estava conversando num dos hospitais aqui da Zona Sul do Rio, que teve, acho que a maior casuística de pacientes entubados, como é uma doença monótona, né, porque a gente tem que todos os dias se lembrar de todos os protocolos, de pesquisar tudo, de não esquecer de nada, e é uma doença que você tem que ter paciência, né, porque é demorado, né, o paciente, como a Roberta falou, ele fica miopático, porque ele ficou muito tempo com bloqueador neuromuscular, com uma doença grave, hipoxêmico, então ele vai ser mais difícil de desmamar, aí talvez ele seja traqueostomizado, e aí tem todas as complicações depois infecciosas, então é uma doença realmente de um curso bem prolongado, consome muito recurso, né, tanto da equipe que cuida, quanto os recursos do CTI, né. Ok. Olha, são 21h21, nós poderíamos continuar até as 21h30, porém eu sei que depois de 1h20 as pessoas já estão cansadas. Então, eu vou pedir para cada um de vocês fazer os seus comentários finais, tá bem? E eu, de antemão, quero agradecer a colaboração de vocês três. Eu gostei muito dos casos, eu gostei muito da discussão e, muito importante, eu gostei que vocês são jovens. A Sociedade Brasileira de Pneumologia tende a ser uma sociedade mais madura, para não dizer mais velha, e é importante que a gente recicle. E tem gente muito boa chegando e vocês são um exemplo disso, tá? Então, Roberta, por favor, comenta para encerrar sua participação. Então, para encerrar rapidamente, eu espero que com essa experiência que a gente discutiu hoje, a gente tenha passado a mensagem principal, que eu acho que o principal, principalmente no paciente crítico, é você fazer o básico bem feito, e eu espero que logo saiam novas evidências. No Clinical Trials tem alguns ensaios clínicos sendo feitos, tanto quanto em relação à anticoagulação, corticoide e outras drogas, e eu espero realmente que saia algum resultado de alguma dessas drogas para ser um adicional no nosso cuidado ao doente. Mas o principal realmente é o manejo bem feito do paciente crítico. Obrigado, Roberta. E você, Tadeu? Notícias do Norte? Então, doutor Badini, o que eu aprendi nesses dias aí de colapso do sistema de saúde é que, na verdade, não existe um paciente igual ao outro, sabe? Eu acho que é individualizar o paciente, é uma doença monótona mesmo, como as meninas disseram, depois que passa essa fase crítica ambulatorial, porque a gente tem um período que o paciente está mais sintomático também, né? E ficam os sintomas residuais, dor torácica, uma dispneia, os esforços, né, uma cefaleia. Então, assim, que a gente tem que ter muita paciência, muito cuidado, aguardar esses resultados desses estudos que estão em andamento, né, para a gente poder atuar de forma efetiva na fase mais aguda da doença, desses pacientes que têm uma forma leve e moderada que não interna, mas que tem bastante sintoma. Ok, Tadeu. Boa sorte para vocês aí no Pará, tá bom? E, Paula, notícias do Rio, vai. Eu gostaria de reforçar o que a Roberta já falou, que é o que eu acredito, a gente tem que cuidar do básico, né, o paciente crítico, como outro qualquer, e que merece um cuidado muito individualizado e muito criterioso, dia a dia. Não acho que tem receita de bolo para esses pacientes, não acho que tem tratamento, e eu acho que a minha mensagem maior é, sim, que a gente possa, como pneumologistas e formadores de opinião, propagar para as pessoas que a gente não pode deixar que as pessoas fiquem doentes, porque precisa que a gente tenha leitos disponíveis para prestar esse atendimento terciário, diferenciado, cuidadoso, com todos os recursos possíveis para que essas pessoas sobrevivam. Então, sem leitos de CTI, a gente não vai poder fazer nada disso, né? E as pessoas vão morrer sem a possibilidade de serem tratadas. Então, acho que é isso que tem que ficar na cabeça de todo mundo. Obrigado, Paulo. Bom, eu vou, então, encerrar. Inicialmente, eu queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui. Nós tivemos pessoas de mais de 90 cidades. Eu preciso agradecer a Chiesi, que é a empresa que está cedendo o horário e patrocinando para nós que viabiliza a nossa sessão, o nosso webinário, tá? E, por último, eu queria assinar embaixo tudo que foi falado no seguinte aspecto. Nós somos médicos, nós temos que sair, nós temos que fazer nossas atividades. Mas familiares, pessoas que não têm necessidade de ficar zanzando por aí, fiquem em casa. Acho que o instrumento mais poderoso que a gente tem de controle no momento é
o distanciamento social, e isso vai permanecer por um longo tempo. Obrigado a todos e até a semana próxima. Na verdade, no dia 18 agora. Abraços. Muito obrigada, Cláudia. Obrigado, boa noite. Obrigada a todos. Estamos fora?